Hoje eu quero comentar uma fala racista do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, que foi dada numa entrevista no ano passado e que viralizou essa semana. Foi uma fala referente ao heptacampeão mundial, o Lewis Hamilton, que é um fenômeno na Fórmula 1. Isso levou a uma indignação das pessoas e também a repúdio do próprio Lewis Hamilton, como também das organizações da Fórmula 1. Então, vamos falar sobre esse assunto hoje, mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, como é que está por aí, se inscreva no canal e lembre-se de ativar o sininho, porque isso é muito importante para manter o engajamento aqui, e também confira o meu Instagram, porque todos os dias estou lá tocando uma peça de piano diferente. Então vá lá e acompanhe. Então qual é aqui a história envolvendo Nelson Piquet, o triste fim do Nelson Piquet, né? Porque assim, a gente vê, ontem eu falei sobre isso, né, sobre Alba Ramalho, a gente vê que várias histórias de personalidades, de figuras públicas, de artistas, de, sabe, celebridades que a gente admirava muitas vezes. Regina Duarte, né? Regina Duarte, que foi namoradinha do Brasil, e de repente as pessoas ali, sei lá, acontece no meio do caminho, se é que mudaram alguma coisa também, vão lá e começam a destruir sua biografia. Então, o que foi que o Nelson Piquet disse sobre Lewis Hamilton e que levou, como eu falei, a um repúdio também, tanto das pessoas da internet quanto também das organizações da Fórmula 1. Então eu vou ler para vocês aqui o que o Nelson Piquet disse numa entrevista para o canal Enerto. Foi sobre um acidente que houve entre o Hamilton e um outro piloto, né? Então diz o seguinte que Nelson Piquet. O neguinho, aqui o neguinho é o Hamilton, segundo a fala do Piquet, né? O neguinho meteu o carro e não deixou o outro piloto desviar. O Senna não fez isso. O Senna saiu reto. O neguinho deixou carro porque não tinha como passar dois carros naquela curva. Ele fez de sacanagem. A sorte dele é que só o outro que era o Verstappen, né? Fez uma puta sacanagem. Então, ele usou esse termo aqui duas vezes, repetidas vezes, neguinho, e resgataram esse vídeo, reaparece na internet. A internet tem memória eterna, então sim, aquilo que você disse 10 anos atrás pode reaparecer, muitas vezes fora de contexto, mas nesse caso aqui não é muito fora de contexto não, aqui ele falando mesmo com um termo considerado racista. E aí, vamos começar com as respostas, né? Primeiro pela resposta do Hamilton. O Lewis Hamilton primeiro tweetou em português dizendo o seguinte: vamos focar em mudar a mentalidade. Então sim, parem e pensem, né? Reflitam, mudem a mentalidade. E depois, em inglês, e aqui a tradução do portal Sportbuzz, diz o seguinte: é mais do que um termo, mais do que linguagem, mais do que usar linguagem. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não têm lugar no nosso esporte. Fui cercado por essas atitudes e alvo de minha vida toda. Houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação. E o Hamilton ele é conhecido, na verdade, né, não apenas por ser um tremendo de um piloto de Fórmula 1, como também por ser um ativista, alguém que vai lá e defende as causas contra o racismo. A gente falou anteriormente sobre isso, né, que não basta você não ser racista, não basta que você, sabe, discorde de discriminação, não basta que você, sabe, não concorde com discriminação, com racismo. Tem que ser antirracista, né, tem que enfrentar o racismo, tem que confrontar. E o Hamilton é alguém que faz isso e, inclusive, desafiando as organizações de Fórmula 1, porque ele fazia manifestações, protestos, apesar de condenações das organizações. E depois passam a valorizar, porque de fato se passa a ajudar depois na mudança de mentalidade. Então ele vai lá e responde aqui, não nomeia o Nelson Piquet, né, não manda direto para ele, mas fala aqui como é uma mentalidade arcaica, que é mais do que a linguagem, vem antes. A gente vai voltar nesse ponto aqui porque é importantíssimo te abordar essa questão. E daí a gente tem as outras manifestações, né? Tem aqui da própria Mercedes, a escuderia pela qual pilota o Hamilton, diz o seguinte aqui, olha: condenamos nos termos mais fortes qualquer uso de linguagem racista ou discriminatória de qualquer tipo. Lewis liderou esforços do nosso esporte para combater o racismo e ele é um verdadeiro campeão da diversidade dentro e fora da pista. Juntos compartilhamos a visão de um automobilismo diversificado e inclusivo, e este incidente destaca a importância fundamental de continuarmos lutando por um futuro melhor. A Fórmula 1 também emitiu um comunicado dizendo o seguinte, olha: linguagens discriminatórias e racistas são inaceitáveis em qualquer forma e não fazem parte da sociedade. Lewis é um embaixador incrível para o esporte e merece respeito. E além disso, a Federação Internacional do Automóvel também emitiu um comunicado dizendo o seguinte, olha: a FIA condena fortemente qualquer ato ou linguagem racista e discriminatória. Nós expressamos nossa solidariedade para Lewis Hamilton e daremos todo o suporte para o comprometimento dele com a igualdade, diversidade e também a inclusão no esporte a motor. Então, sim, como eu falei, isso gerou uma repercussão enorme. Poderia-se, e eu vi isso, argumentar que, na verdade, o neguinho aqui nessa história, né, a palavra neguinho não é racista, não foi um termo por causa do Hamilton, porque ele seria negro, mas sim no sentido ao cara ali, né, o sujeito, o fulano. Mas é difícil colar uma desculpa como essa, porque nesse contexto aqui me parece bastante específico. Não sei, tem que passar muito pano pro Piquet para ir nessa direção.
Mas o fato é, e aqui eu quero pegar, na verdade, a fala do Hamilton, porque me parece importantíssima, quando ele fala que é mais do que linguagem, é mais do que um termo, é mais do que uma palavra usada, que é uma mentalidade. E aí a gente tem que entender a dinâmica do preconceito, a dinâmica das formas de opressão, a dinâmica das formas de discriminação que existem. Isso vale para todas, praticamente. Talvez haja um caso ou outro que seja diferente, mas até onde eu perceba, todas as formas de discriminação e de opressão, elas nascem a partir de uma realidade concreta, de uma forma material de realidade que surge, que se manifesta, e depois vão surgir as ideias para justificar aquela forma de discriminação. Então pensemos no racismo. O racismo é um caso exemplar porque é o caso que está aqui em debate, né? Basta pensar. Você tem os europeus em expedições marítimas, navegando pelo mundo, conquistando colônias, territórios, e daí eles passam a escravizar negros africanos. Então brancos europeus chegam na África com seus navios e possuem uma vantagem tecnológica. Nesse caso, armas. Eles tinham armas que os africanos não tinham e eles vão lá e conseguem subjugar essas pessoas. E daí você tem uma realidade concreta, material, que é essa dominação por armas bélica dos europeus sobre os negros africanos. Nesse momento, vamos dizer que no final do século XV, começo do XVI, não havia racismo. Nesse sentido, como a gente vai entender posteriormente. Não havia racismo. Existia um contato entre dois povos, entre duas culturas, uma cultura que se julgava superior à outra por questões religiosas, principalmente, e ela vai e subjuga o outro povo. E aí, a partir disso, a partir desse contato e dessa escravização, e da implementação do sistema escravagista de produção, a partir disso é que tempos depois, começam a surgir teorias racistas para justificar essa desigualdade, para justificar essa forma de opressão. Por que que o branco é superior ao negro e o subjugou? E aí começam a surgir teorias racistas para explicar o mundo. Então as ideias racistas, a justificativa para a opressão dos negros, ela surge depois do contato, da dominação e da escravização. E a gente pode pensar que isso se dá em praticamente todas as formas de dominação também, né? Talvez haja algum caso, alguma exceção, mas desde os primórdios o que há é o outro, a relação com o outro, a relação de antagonismo com o outro, possivelmente, ou de subjugação do outro, e aí a partir disso surgem teorias para poder justificar por que que o outro não tem direitos, por que que o outro merece ser morto, por que que o outro merece ser oprimido, por que que o outro merece ser maltratado, por que que o outro não tem direito de existir. Isso vale para o racismo contra os negros, isso vale para o antissemitismo, isso vale para a homofobia, isso vale para o patriarcado, isso vale para a xenofobia, isso vale para outras formas também de discriminação. É o contato com o outro. Aí há esse choque, e a partir desse choque surgem formas de opressão e ideias que vão justificar essas formas de opressão. É como se a gente racionalizasse, né? Olha só, está acontecendo essa dinâmica aqui, o mundo se configura desse modo, então eu vou explicar isso aqui como se fosse algo natural, ou permanente, ou algo imutável, ou algo que deva ser assim mesmo. Tá bom, tá legal. E daí, como consequência disso, né, e aí a dinâmica perversa do negócio, e aí o que acontece é que a realidade concreta, material, leva a ideias que vão reforçar a realidade material. Então vira um círculo vicioso, uma coisa que está legitimando a outra e que vai reforçando a outra e que vai fortalecendo formas de opressão e de exploração. Então, sim, os termos racistas que existem nos idiomas, não apenas no português, mas em outros idiomas, eles são reflexos dessa ideologia dominante e que adota essas palavras ou esses sentidos justamente para poder reforçar as formas de opressão. E aí vale para racismo também, para misoginia, para homofobia, para, sei lá, qualquer outra coisa que você possa imaginar. Então o problema não é apenas o termo, como diz o Hamilton. O problema são as estruturas que vão depois gerar essas frases, essas palavras, esses termos, essas ideias, que retroalimentam esse sistema. E outro ponto importante é que a gente fala de um esporte aqui, no caso da Fórmula 1, que é extremamente elitista. É extremamente elitista. Então, assim, historicamente você tem ali basicamente homens brancos ricos que competem. Que você tenha um homem negro como Hamilton, eu não sei a história particular dele, não sei se ele era pobre, se ele era rico, não sei também o que ele era, mas você tem um homem negro participando desse esporte, vencendo, sendo heptacampeão, isso por si só já é uma quebra de paradigma. A própria presença do Hamilton no pódio já é um sinal claro da importância da diversidade e de quantos talentos, de quantas pessoas que poderiam estar participando desse esporte, que jamais puderam competir e que talvez também houvesse se destacado. Isso também reforça a própria mensagem do Hamilton quando ele vai lá e confronta a FIA, por exemplo, a Fórmula 1, quando ele ia lá e apoiava Black Lives Matter. Isso aqui acaba fechando a história e mostrando a importância de constantemente reforçar a mensagem e confrontar essas formas de opressão. Bem, quero saber o que vocês pensam sobre essa história do Nelson Piquet, dessa fala dele, de uma entrevista do ano passado, que agora é ressuscitada, né, que agora vem à tona e viraliza, sobre o papel que o Hamilton desempenha na Fórmula 1 hoje, justamente enfrentando esse tipo de preconceito. Me diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!
Meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e queria te convidar a assistir um vídeo que traz dados que são surpreendentes, chocantes e necessários nesse momento de país que a gente está passando. No final do vídeo, uma convocação para no dia 30 de junho a gente estar junto. Assiste até o final e no dia 30 de junho a gente se vê novamente. Muita gente está passando necessidade, fome, porque não tem dinheiro para comprar. Você já deve ter ouvido a desculpa de que as coisas estão ruins no Brasil porque o mundo inteiro vai mal, não já? Agora, alguém já te disse que só 2 países no mundo têm taxa de juro ao consumidor maiores do que o Brasil? O Zimbábue e Madagascar. Você sabia que os juros no cartão de crédito no Brasil são os maiores do mundo, 3 vezes acima do 2º lugar na América Latina? Você sabia que o sistema financeiro do Brasil, segundo a maior empresa de consultoria do mundo, é o mais lucrativo do planeta para os banqueiros? Temos também uma das inflações mais altas, um dos combustíveis mais caros, a taxa de desemprego mais assustadora e o maior número de mortes por 100 mil habitantes entre todas as grandes economias do mundo. Mas isso ninguém te conta. Além de te explicar no detalhe a tragédia que aconteceu no nosso país ao longo dos últimos anos, eu quero te ajudar a encontrar caminhos para sair desse caos. No dia 30 de junho, eu e um grupo de especialistas vamos te ensinar como liquidar com os bancos suas dívidas por uma fração do valor, como guardar suas economias com muito mais rentabilidade e menos risco do que a caderneta de poupança. E vamos desvendar o caminho que o dinheiro faz, saindo das mãos de quem trabalha nesse Brasil para as mãos de quem controla o poder econômico e político. Ao final da aula, uma surpresa bombástica vai ser anunciada. Acabou a farsa.